Eu sorri. Sorri como sempre fiz. Coloquei aquela máscara que aprendi a usar cedo demais, e ninguém percebeu. Ninguém viu que, por dentro, eu estava implodindo. Era o dia em que eu tinha decidido desistir. Mas mesmo assim, sorri. Tirei uma foto. Postei uma frase bonita. Disse que estava tudo bem. Até brinquei com alguém no elevador. Dei bom dia para a vizinha. Mas por dentro, eu só queria parar. Parar de tentar. Parar de fingir. Parar de existir. Talvez, se alguém tivesse olhado fundo nos meus olhos, tivesse visto. Mas quem olha fundo nos olhos de alguém hoje em dia? Quem tem coragem de encarar a dor do outro, quando está ocupado demais escondendo a própria? Naquela manhã, eu tinha escrito uma carta. Uma só. Curta. Não explicava muita coisa. Eu achava que ninguém ia se importar mesmo. Mas ali, naquela folha amassada, tinha meu último pedido de ajuda. Silencioso. Desesperado. Frágil. Eu não queria morrer. Eu só não queria continuar vivendo daquele jeito. Mas para entender por que aquele dia tinha se tornado meu limite, você precisa voltar comigo. Voltar para onde tudo começou. Porque a dor não nasce de um só golpe. Ela vai se acumulando. Como goteira no teto que um dia desaba. E o meu teto, ele começou a rachar quando eu ainda era uma criança. Lembro do som dos gritos na cozinha. Da mão pesada do meu pai batendo na mesa. Da minha mãe tentando segurar o choro enquanto dizia que estava tudo bem. Eu aprendi cedo que chorar era sinal de fraqueza. E que ser forte era sorrir mesmo com a alma quebrada. Na escola, eu era menina que tirava boas notas. Educada, sorridente. E vazia. Por dentro, eu já sentia que algo estava fora do lugar. Mas ninguém perguntava. E eu aprendi a não falar. A adolescência veio como um furacão de inseguranças. Meu corpo mudava, minha mente gritava, mas eu continuava sorrindo. Meu primeiro amor me traiu com minha melhor amiga. Me senti descartada, tropeçada. Mas disfarcei. Fingi que não doeu. Porque eu tinha aprendido a não incomodar. E assim fui me moldando. Me tornei aquela mulher que todo mundo admira. Resolvida. Inteligente. Sempre pronta para ajudar. Mas por dentro, eu colecionava pedaços. Trabalhava o dia todo, e à noite, me escondia em casa com um vazio que me engolia. Tentei terapia, mas me sentia culpada por gastar dinheiro comigo. Tentei igreja, mas sentia que ninguém me via ali. Tentei fugir, mas a dor viajava comigo. Até aquele dia. O dia do sorriso mais falso da minha vida. O dia em que eu parei na beira do abismo e pensei, se eu desaparecer, quem vai notar de verdade? Mas foi nesse abismo que algo aconteceu. E é sobre isso que eu preciso te contar. Eu estava pronta. Pronta para deixar tudo para trás. Pronta para o silêncio definitivo. Sentei no chão frio do meu quarto, abracei os joelhos e fechei os olhos. Era estranho como, mesmo naquele momento, o mundo lá fora parecia continuar no mesmo ritmo. Carros passando, cachorros latindo, crianças brincando na calçada. Como se a minha dor fosse invisível. Foi aí que escutei uma notificação no celular. Um som comum, sem importância, mas que naquela hora me puxou de volta por um segundo. Peguei o aparelho com as mãos trêmulas. Era uma mensagem de uma colega de trabalho. Uma mensagem simples, quase sem sentido. Oi, esqueci de te perguntar, você pode revisar um relatório amanhã? Aquela mensagem, naquele momento, parecia um fio frágil de realidade me puxando de volta. Ela não sabia. Ninguém sabia. Mas, de alguma forma, aquilo me lembrou que eu ainda existia para alguém, mesmo que fosse por uma tarefa banal. Me fez pensar, e se eu desse mais um dia? Só mais um. E foi o que eu fiz. Não por esperança, não por fé, mas por curiosidade. Curiosidade de saber se alguma coisa podia mudar. No dia seguinte, fui trabalhar. O mesmo sorriso no rosto. Mas por dentro, eu estava mais atenta. Comecei a observar os outros como eu queria ser observada. E descobri que tinha mais gente quebrada do que eu imaginava. A menina do café chorava no banheiro todos os dias. O gerente vivia com os olhos vermelhos. E ninguém via. Ou ninguém queria ver. Foi nesse processo que algo começou a se transformar. Não de fora para dentro, mas de dentro para dentro. Comecei a escrever. Não mais cartas de despedida.
Mas cartas de vida. Cartas que eu nunca enviei. Cartas para mim. Para a criança que fui. Para a mulher que ainda estava tentando nascer. Eu não fiquei bem de uma hora para outra. Ainda tinha dias em que tudo doía. Mas agora, eu aceitava doer. Aceitava sentir. Aceitava ser fraca. Porque percebi que ser fraca é um direito humano. E que admitir isso é o primeiro passo para a verdadeira força. Aos poucos, voltei para a terapia. Escolhi uma terapeuta que não me dava respostas prontas, mas fazia as perguntas certas. Comecei a entender que muito do que eu carregava não era meu. Era dos meus pais. Dos meus traumas. Da sociedade que me ensinou que mulher forte é a que não chora. Me reconectei com a espiritualidade. Mas de um jeito diferente. Não buscando milagres. Buscando presença. Silêncio. Espaço. E aos poucos, percebi que Deus não me queria perfeita. Me queria inteira. Do jeito que eu era. Com rachaduras, sim. Mas viva. Hoje, eu ainda sorrio. Mas é diferente. Meu sorriso não é mais uma máscara. É um reflexo. Um reflexo de tudo que sobrevivi. De tudo que recomecei. E se você chegou até aqui, ouvindo minha história, talvez você também esteja no seu limite. Talvez você também esteja usando um sorriso para esconder o caos. E se for esse o caso, eu só quero te dizer uma coisa. Fica. Fica mais um dia. Mesmo sem vontade. Mesmo sem força. Porque às vezes, tudo que a gente precisa é de um dia a mais para que a luz comece a voltar. E se ninguém te viu até agora, saiba, eu vi você. E você não está sozinha.